Fala, turminha, beleza? Professor Júnior na área, mais uma videoaula para vocês, beleza? Turma, particularmente eu gosto demais desse assunto e separei aquele resumo, né, de sempre, com o objetivo de juntar as ideias para a gente não ficar um monte de informação na nossa cabeça e a gente ir perdido, beleza? Então acompanhe comigo aí na página 144, onde nós iremos começar o assunto de ângulos. Professor, o assunto é difícil? Não é difícil, mas eu garanto que não, aqui é só o começo, certo? Daqui ainda tem uma longa jornada, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Turma, ângulos, por definição, nós temos que é uma região formada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Se eu falo, primeiramente, que é uma região formada por duas, grave bem, duas semi-retas, beleza? Então, a principal, opa, falta uma aqui, ó. Duas semi-retas de mesma origem. Então, a partir dessas três palavras, quatro na verdade, né? Vocês têm a definição de ângulos. Duas semi-retas, mesma origem. Grava aí. A gente vem por exemplo aqui, primeiramente, professor, alguma coisa que eu possa associar a ângulos. Olhe para o seu relógio bem de parede, até o seu relógio de pulso mesmo. Observa o ponteiro dos minutos e segundos. Observou? Isso forma um ângulo, certo? Olha aqui como se diz na teoria. Vamos entender a teoria primeiro. Ele fala que essa definição aqui, ó, você tem que colar ali na sua cabeceira de cama. Não é para esquecer, beleza? Falo que duas semi-retas. Olha, eu tenho semi-reta A, semi-reta B. Beleza, já achei. E eu tenho uma mesma origem. Olha aqui. Então eu tenho duas, ó, duas que semi-retas A, B, beleza? E um ponto de origem. Então, aqui eu estou diante de um ângulo. Nós precisamos saber esses três tópicos aqui, ó, para nós identificarmos o ângulo. Eles são os elementos do ângulo. Quando eu falo A, aí tem esse O com o tiozinho e o B. Eu exemplifico um ângulo. Quando eu tenho o zero aqui, ó, ele me fala que é a minha vértice. Por que vértice? A ponto de origem, que são os cantos. E os lados, professor? Lembra lá de semi-reta? Ela tem um começo, mas ela não tem fim. Então ela fala aqui, ó, que o começo é O e ela passa pelo ponto A aqui. Então, os elementos do ângulo são o próprio ângulo, né? O vértice e os lados, beleza? Não esqueçam desta nomenclatura bem aqui. Semi-reta, segunda semi-reta e no meio o ângulo, beleza? E aqui a imagem que eu já falei, né? Que é o nosso relógio. Se aqui está marcando, vamos imaginar aqui 12 e aqui 3. Tem 3 horas, né? Então, esta pontinha bem aqui, ó, vai ser o nosso ângulo, certo? Olha aqui, ó. O ângulo vai ser, ó, esta parte pintada. Tá certo? E o mais importante, ela é representada por graus. Professor, graus, lembra lá da temperatura. Graus, ó. Graus, que é um pontinho. O número e tem o pontinho. O ângulo é representado por graus.
Só que, turma, tem a classificação desses ângulos. Professor, calma, deixa eu respirar. Classificação dos ângulos é dada de acordo com a sua medida. Professor, medida? Olha só. Nós temos 4 classificações de ângulos. O primeiro, agudo, obtuso, reto. E o quarto, raso. Beleza? A gente vai ver agora. O ângulo agudo é aquele onde a medida é menor que 90 graus. Lembre, este pontinho aqui, ó, simboliza aqui graus, né? Então o ângulo é 90 graus. Preciso que você copie isso no seu caderno, beleza? Para copiar. Segundo, o ângulo obtuso, medida maior que 90 graus e menor que 180. Olha só, então eu quero dizer que este ângulo aqui, ó, ele vale o ângulo obtuso. Mas, professor, então isso quer dizer que cada ângulo tem sua forma? Tem. Dá para nós observarmos o desenho e falarmos que ângulo é aquele. Ó, tá começando a clarear. Vamos lá. O ângulo reto, particularmente, é o mais fácil de todos. Por quê? Se ele falar reto, ele não tem nenhuma curvatura, ó. Ó, ele não está nem para cá, nem para cá. Ele vai ser um ângulo, ó, sempre apontado lá para o céu, ó. Então, ele fala que tem uma medida igual a 90 graus. Aí devem estar me perguntando, mas professor, 90 graus, 180, 90 graus, medida igual a 90 graus? Calma, a gente vai aprender ainda a usar um instrumento característicos para criar e medir esses ângulos. Beleza? E o quarto, que é o ângulo raso, que tem uma medida igual a 180. Professor, então se eu ver só uma barrinha aqui com o ângulo, parece que ele está dormindo aqui, ó, deitado, eu posso dizer que isso é um ângulo raso? Justamente. Então não esqueça, dá para nós classificar o ângulo de acordo com o seu desenho. Olhou o desenho, pode ser ângulo raso, reto, obtuso, agudo, tranquilo. E chegou a parte mais importante, que é a medição desse ângulo. Medir ou construir, que nós utilizamos um instrumento. Então eu vou pedir, se você tiver, ou se não tiver, não tem problema, você vai depois adquirir um, que é um instrumento chamado transferidor. Beleza? Vou deixar aqui mesmo. Transferidor. Mas professor, eu já sabia. Ótimo. Você vai ver que as coisas que eu falar aqui, você alguma vez na vida já tenha visto. Olha só, o transferidor é um instrumento que nós utilizamos para medir ou criar os ângulos. Mas é importante nós sabermos ler, né, esse tanto de número. Parece que é loucura aqui. Olha só, nós temos 2 modelos de transferidor. O meu, ó, é o sentido completo, né, que é uma bolinha. Só que você for observar, tem transferidor, ó, que ele é, ó, desse jeito. Ele só tem a parte de cima, mas quer dizer que está errado, né? São os mesmos transferidores. Só que, turma, tem uma coisa na matemática que é a circunferência. E cada extremidade dessa circunferência tem uma marcação. Vamos lá. Tem o 0, 90, 180, 270 e volta de novo para o 0, certo? Primeiramente. Só que devemos aprender a ler
estes números. Olha só como é fácil. Turma, o transferidor ele sempre vai ser contado de 1 em 1 ou de 5 em 5. Como assim, professor? Olha só, tá vendo esses traços pequenos aqui, ó? Traços pequenos, eles simbolizam uma unidade. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4. Mas, professor, tem um que já começou a crescer, né não? Esse vai simbolizar que você vai contar de 5 em 5. Olha como dá certo. Olha aqui, ó. Eu tenho 0 aqui, né? Olha aqui, ó. Tenho 0. Eu começo 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contar comigo aí no seu transferidor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só como bateu certinho no 10. Mas, professor, tem número aqui embaixo, como também tem número em cima. Porque todo transferidor existe duas marcações, que são a embaixo e a outra em cima. Mas é a mesma coisa, só vai mudar o sentido. Olha só, eu tenho aqui, ó, na contagem interna de dentro, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 e fecha em 180. Certo? Já descobrimos. Agora, professor, e esses pontinhos, os tracinhos pequenos? Já sei que vale 1. E o grandinho vale 5. Certo? Então, você aprendeu a ler um transferidor. De novo, o menor vale 1 e o maiorzinho vale 5. Olha só como é interessante. Eu tenho bem aqui 60. Mas, professor, 60 está indicado que é o ângulo, então. Sim. Todas essas numerações são números de ângulos. Beleza? Então, olha só. Eu tenho o número 50. E antes de pular para o 60, eu tenho aqui a contagem, ó. 51, 52, 53, 54, 55. Olha só, 55. 56, 57, 58, 59, 60. Entendeu? Beleza. Só que já aprendemos a ler. Agora nós vamos construir um ângulo. Turma, eu tenho um ângulo 35 graus. Professor, eu quero construir um ângulo a partir de agora. Eu quero sair construindo qualquer tipo de ângulo que eu ver. Meu filho, é agora. Olha essa dica que eu vou passar para vocês. Primeiramente, eu tenho 35 graus. O que você vai fazer? Você vai traçar uma reta. Ó. Observe bem. Você vai construir um ângulo. Eu vou passar uma reta. E eu sei, olha aqui, ó. Eu sei que daqui eu vou construir 35 graus. Aí eu venho com meu transferidor e faço o quê? Você está vendo que tem aqui, ó, a marcação certinha. Olha aqui, ó. Marcação certinha aqui, ó. Certo? No começo, alguns transferidores mais modernos vêm com uma setinha bem aqui no meio. E é aí que você vai colocar o nosso ponto de origem, que é o O, né não? A gente aprendeu lá. Daqui, olha só, você alinhou certinho. Agora eu vou procurar aonde está 35. Mas, professor,
Eu vou usar o número de dentro ou o número de fora? O número de dentro, certo? Mas eu posso usar o número de fora sem problema nenhum. Vamos fazer um exemplo sem, com o dentro e o número fora, tranquilo? Então, olha só, tenho aqui, ó, 0 e eu quero criar, olha só, 35 graus. Tenho 10, tenho 20, tenho 30. Opa, do 30 vai para 40. Mas eu sei que aqui, ó, esse tracinho no meio vale 35. Então eu faço só uma marcação. Então, eu fiz a marcação. Aí você vem com a sua régua de novo, ó, e liga ele. Mas, professor, como que eu vou marcar o ângulo? Olha aqui, ó, você formou o seu ângulo de 35 graus. Beleza? Eu tenho um ângulo 120 graus. Vamos lá. Primeira coisa, passo a reta. Reta. Aí você vem lá com o seu transferidor, não é? Vou botar aqui certinho, ó. A marca ó, central, ó, certinho. E eu vou procurar aqui, ó, aonde está 120. Olha, achei, ó. Marquei. Você vem com sua reta. E você, ó, não esqueça de fazer a ligação entre essas duas semirretas. E aqui vai dar 120. Mas, professor, o que eu posso dizer de cada ângulo? Lembra da classificação dos ângulos? Que eu falei que dá para ver se o ângulo é agudo, obtuso, reto ou raso pelo formato? Você vai ver agora. Olha só. Turma, eu tenho 35 graus. Olhando aquela classificação, me fale qual é o ângulo que é menor que 90. Olha lá. Você vai falar, sabe que é o agudo. Olha só, você, pelo formato, descobriu. Eu tenho 120 graus. Aí você vai ver lá naquela classificação uma medida que é menor que 180 e ele tem que ser maior que 90. Concluímos que é o obtuso. Então, turma, dá para saber a classificação de cada ângulo pelo seu formato, ou melhor, pela sua medida, certo? Esse é só o começo. Peço que tenha prestado atenção. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo e eu espero vocês até a próxima aula. Valeu, falou!